Olá pessoal, boa tarde. Hoje eu vou apresentar para vocês uma sequência de artigos desenvolvidos na literatura com o potencial dos pacientes pediátricos acometidos pela Covid-19 e pelas doenças correlacionadas. Talvez a grande novidade e a dúvida que existe hoje na literatura mundial é em relação à Covid-19 e às doenças relacionadas ao público infantil. Um dos motivos que faz eu iniciar esse estudo de hoje, esse encontro, apresentando para vocês o cenário pediátrico do SARS-CoV-2, onde esse trabalho desenvolvido em pacientes pediátricos com Covid-19 é um trabalho italiano que foi aplicado no dia 3 ao dia 27 de março de 2020, em 17 hospitais italianos, com 100 crianças numa faixa etária de 3,3 anos. A predominância em meninos, então a gente tem percebido que os achados e o risco de exposição dos meninos tendem a ser mais ativos pelo maior risco dos patógenos ambientais. E isso tem sido um ponto fundamental, diferenciando-se da menina, porque também as estruturas e a função pulmonar e os marcadores multivariados, como os marcadores biológicos da proteína C reativa, apresenta-se mais elevada nos meninos, daí eles apresentarem um grau maior de inflamação pulmonar. Em detrimento das condições de o índice de hospitalização se deter mais nas meninas, por conta dos hormônios sexuais do crescimento. E isso tende a modular a expressão clínica de certos sintomas, inclusive do manejo das inflamações. Esse estudo, ele mostra 11% de internação dessas crianças, chamando a atenção para 9 alcançaram a unidade de terapia intensiva. Desses, chegaram à assistência ventilatória mecânica. 6 desses pacientes que tinham comorbidades, foi um ponto muito importante, eles apresentavam a deficiência imunológica. Um outro estudo que dá embasamento inicial para a sequência dos nossos artigos chama a atenção das manifestações cutâneas da Covid-19 e traz a primeira perspectiva. É um estudo italiano, foi desenvolvido no dia 29 de 3 de 2020, a publicação, com 148 pacientes, 60 foram excluídos. Mas um ponto importante desse trabalho é que 20% desses apresentaram lesões de pele, onde 14 tinham rash maculopapular, 3 com rash urticariforme, mais edema de mãos e pés. E considerando esse outro artigo epidemiológico, com características de classificação das manifestações cutâneas da Covid-19, foi desenvolvido com 375 pacientes, um estudo da Espanha, no dia 29 de abril de 2020, e esses pacientes apresentaram um percentual maior, chamando atenção para 47% do rash maculopapular, 19% do rash urticariforme, 19% desses pacientes apresentaram os dedos do Covid, com essas características de lesões cutâneas e avermelhada. Então, houveram algumas discussões e alguns relatos na literatura de crianças com esse estudo clínico, com essas condições clínicas, e foi um dos motivos de alguns países começar a estudar outras doenças que tinham relação ou características clínicas semelhantes. A síndrome de Kawasaki, ela começou a apresentar, dentro das suas evidências clínicas, pontos importantes que chamou a atenção da comunidade que estava se dedicando a vários estudos dentro dessas doenças relacionadas. Primeiro chamou a atenção foi o choque circulatório. Então, a clínica dessa cepa, ela leva a esse comprometimento por ser uma vasculite sistêmica de vasos de pequeno e médio calibre.
Portanto, o paciente apresenta o choque com comprometimento cardíaco do ventrículo esquerdo, mas um ponto a considerar dentro dessas características são as alterações das coronárias. Além disso, por ser uma doença sistêmica, esse paciente vai apresentar injúria hepática, comprometimento pulmonar. Então, se a gente recordar, a gente começar a lembrar, aqui a gente tem uma artéria, nós vemos uma artéria, tá? Dentro das paredes dessa artéria vai acontecer o comprometimento, né? Temos o endotélio, tecido elástico, e isso o que é que vai acontecer? A sua fisiopatologia ocorre da seguinte forma: há uma infecção que vai desencadear uma resposta inflamatória desregular que acaba gerando uma infecção. Então, a gente vai ter dificuldade na passagem do fluxo sanguíneo e vai haver uma diminuição da luz do vaso em decorrência desse processo inflamatório. Existe o edema, né? Existe essa mudança, vai haver um ataque aos vasos sanguíneos e essa resposta inflamatória desregular, caracterizada, ela começa a atacar, né? Começa a sofrer, vamos dizer assim, um dano, e esse dano ele é reconhecido e é levado a uma lesão importante da rede dessa artéria, provocando uma dilatação, gerando um aneurisma que pode romper, pode ocluir, né, e vai levar à formação de um trombo e um infarto do miocárdio. Então, esse é um processo muito sério, pessoal, muito sério. E vamos lembrar que a síndrome de Kawasaki, ela tem em sua clínica de 50% a 60% ligação com uma outra cepa de caráter inflamatório. E é isso que tem sido bastante discutido dentro da literatura atual. Por quê? Pela denominação e pelos critérios que vão auxiliar a definir essa síndrome. Considerando, primeiro, que existe o caso completo da síndrome de Kawasaki. Segundo, existe o caso incompleto da síndrome de Kawasaki. Portanto, dentro dessa doença, nós vamos ter vários sintomas, né? Uma sintomatologia um tanto diversificada, mostrando que dentro do dano do sistema respiratório, o paciente muitas vezes vai chegar ao choque quando estiver associado à Covid-19, porque esse paciente vai necessitar de uma assistência mais especializada, com necessidade de ventilação mecânica invasiva, porque ele vai desenvolver um quadro de pneumonia e possivelmente vai chegar à insuficiência respiratória, a alterações dentro das condições da angústia respiratória, vai evoluir para um quadro de taquipneia, uma hipoxemia, e esse quadro ele mostra para a gente pontos importantes à medida que tenta entender essa síndrome, apresentando e reconhecendo essa ligação com doenças que têm esses características de choque. Então, esse é o momento para a gente entender que os sinais e sintomas da síndrome de Kawasaki apresentam critérios importantes para realizar o diagnóstico da doença e os critérios clínicos para auxiliar no estudo da doença. Inicialmente, esse paciente ele apresenta uma febre maior que 5 dias. Esse trabalho de Kanegai e colaboradores, ele apresenta-se de uma forma extremamente importante, porque ele estabelece para a gente características e sinais clínicos importantes, chamando a atenção para fazer esse acompanhamento. Então, os critérios diagnósticos para a doença de Kawasaki é importante à medida que você observa a conjuntivite bilateral não purulenta, alteração na membrana mucosa oral, edema ou fissura labial e um ponto importante, que é a língua em framboesa, alterações de extremidades, eritema palmar ou plantar, edema de mãos e de pés, fases de descamação,
rush cutâneo polimórfico, a linfadenopatia, chamando atenção para um ponto. Essa síndrome, ela também pode ser conhecida como síndrome do linfonodo Kawasaki. Dentro dos critérios clínicos presentes, dentro da doença, nós vamos ter duas formas. A doença de Kawasaki na forma completa e a doença de Kawasaki da forma incompleta. Chamando atenção para a linfadenopatia cervical, quando acontece na doença de Kawasaki na forma completa, vai ter um percentual de 40% a 50%, diferentemente da fase incompleta, em torno de 10%. O exantema acompanha a doença de Kawasaki completa num percentual de 90% a 93%, e na doença de Kawasaki completa, em torno de 50%. As alterações de extremidade, 85% na fase completa da doença e 60% na fase incompleta da doença. E um ponto a considerar é que 90% em ambas as doenças, tanto na fase completa, na forma, como na forma incompleta da doença de Kawasaki, existem alterações de mucosa. Os critérios para definir essa doença, essa síndrome, que é uma vasculite sistêmica de vasos de pequeno e médio calibre, mostra a Kawasaki, a síndrome de Kawasaki no período pré-pandêmico e a síndrome de Kawasaki no período pós-pandêmico. No período pré-pandêmico, a faixa etária de comprometimento das crianças é em torno de menor que 5 anos. Afeta as coronárias 15%. Numa fase mais tardia, numa menor gravidade e por ser uma doença rara, é de etiologia desconhecida. A enfermidade de Kawasaki pós-pandemia acontece numa faixa etária maior, que a gente tem visto na literatura, nos artigos, então maior que 5 anos, em torno de 8 a 11 anos, afeta de 40 a 45 as coronárias, de uma forma precoce, rápida, com uma gravidade e uma exacerbação dos sinais e sintomas. E um ponto importante a considerar nessa síndrome pós-pandêmica. Ela está relacionada à síndrome inflamatória multissistêmica na criança, Child. A Academia Americana de Pediatria, junto com a Associação Americana de Cardiologia e a Organização Mundial da Saúde, criaram um algoritmo que inclui dados clínicos, exames laboratoriais e ecocardiografia. E aí chama atenção para os sinais e sintomas e os critérios clínicos que vão auxiliar a investigação da doença. Observando o seguinte, que esses critérios clínicos, eles devem ser avaliados, associados com os exames laboratoriais para o tratamento. E o segmento diário, o acompanhamento do caso clínico. Portanto, esse esquema ajuda e informa que toda criança que apresente febre por 5 dias ou mais, associado a 2 ou mais critérios clínicos adicionais, deve ser melhor investigada para tentar afastar a hipótese da doença de Kawasaki incompleta. Isso é interessante, pessoal, porque permite o tratamento de crianças com risco de desenvolver as alterações coronarianas, que é uma das características essenciais da doença. Isso também colabora à medida que torna o sistema eficaz para analisar os casos de criança com a apresentação clínica expressiva consistente da doença. O que a gente vê na história, um breve histórico da doença, o pediatra japonês, nascido em 1925, Tomisaku Kawasaki, foi o que descreveu o primeiro caso na literatura
e estabeleceu também critérios clínicos. E em 1967, ele relatou uma série de 50 pacientes que apresentavam esses critérios clínicos. Em 1974, ele fez a primeira publicação em inglês e em 1976 estudou, né, uma série de pacientes e relatou esses casos, considerando que em 1977 houve uma associação com outras enfermidades, chamando a atenção para um momento importante que foi estudos envolvidos e recomendados utilizando a terapia das imunoglobulinas. Esse médico, ele fez esses estudos e, em decorrência das diversas publicações realizadas, ele é considerado um marco na literatura mundial e na pediatria. O Dr. Kawasaki, ele tem uma fundação e, através dessa fundação, esses estudos têm sido, hoje, bastante evidenciados dentro da nossa literatura. Em 26 de abril de 2020, houve um relato de 8 casos de crianças com a síndrome inflamatória multissistêmica, provavelmente associada à Covid-19. Então, o estudo foi desenvolvido com crianças e adolescentes numa apresentação aguda da doença, forma grave e potencialmente fatal. Então, o que foi observado é que houve esse estudo nessa faixa etária de 4 a 17 anos, o quadro febril, e essas crianças começaram a apresentar uma dor abdominal, os vômitos, o PCR positivo. 7 desses 8 pacientes tiveram necessidade de suporte ventilatório, um foi a óbito, e os sintomas inespecíficos da doença foi o que chamou a atenção, porque tornou os sintomas incompletos da síndrome de Kawasaki. Então, houve um alerta para uma nova complicação, foi quando o Reino Unido começou a desenvolver vários estudos e se preocupou por conta dessa nova complicação denominada síndrome inflamatória multissistêmica. Diante disso, diante desse primeiro relato, diante desses estudos que foram realizados e levantados na literatura, começou a comunidade e os profissionais e pesquisadores na área da saúde confrontar os estudos, os artigos relacionados à doença de Kawasaki, relacionado a SARS-CoV-2, relacionado à síndrome inflamatória multissistêmica. Então, todas essas doenças também começaram a se relacionar com a Covid-19. E partindo disso, começou a tentar entender e analisar os sintomas e sinais da doença, através de estudos onde, inicialmente, começaram a observar que existiam fatores de riscos relacionados à faixa etária menor que 1 ano, também relacionada ao fator comorbidade. E começaram a tentar entender, que foi um ponto importante, estudado anteriormente na nossa aula, onde a gente fazia uma abordagem, eu procurei fazer uma abordagem, me dedicar para apresentar para vocês, com base em artigos científicos, e o que está hoje na literatura, evidenciado na literatura, por que a situação, por que essa doença Covid-19, ela tem uma apresentação menos grave em crianças. E aí a gente estudou 5 a 4 pontos, teorias, e houveram teorias que foram extremamente fundamentadas, inclusive essa primeira teoria, em que aborda a enzima, componente do sistema renina-angiotensina-aldosterona, chama atenção à medida em que, por ela ser responsável pela homeostase cardiovascular e o equilíbrio hídrico, e ela tem uma representação muito importante, porque ela praticamente atinge quase todos os órgãos vitais, essenciais dentro do nosso corpo.
e ela tem uma expressão significante, né, bastante significativa, e o aumento dessa enzima reguladora de forma negativa, ela leva a muitos problemas, muitas complicações que são desenvolvidas, né, a expressão dessa enzima, que muitas vezes, durante as fases do aumento dessa expressão dessa enzima, como a primeira fase que leva a infecções, lesões intestinais, a segunda fase, que é uma fase de liberação, que é uma fase bastante perigosa, porque é considerada a chamada tempestade de citocinas, onde há o choque, a progressão severa da doença, a gente observa o quanto esse paciente, à medida que vai evoluindo, esse paciente vai acabar tendo repercussões importantes na terceira fase, que é a fase de choque, de insuficiência respiratória. Então, são danos extremamente sérios, e a gente já estudou e viu o quanto é importante os pesquisadores que estão estudando para agir no momento rápido e impedir o curso e o desenvolvimento dessa expressão tão significante. E isso foi mostrado na aula anterior, o quanto é menor no nosso público, né, no público infantil, nas crianças. E um outro ponto importante que a gente estudou, que também foi a segunda teoria e que também é aceita na literatura, apresenta para a gente a importância dos anticorpos que circulam no nosso corpo como potenciais mediadores humoral. Então, dentro do sistema imune, né, as imunoglobulinas específicas para cada antígeno tem aquela ação imune, cada uma com sua função. A gente percebeu a importância dos anticorpos virais, da ação dessa resposta imune dentro desse sistema como ativo, né? Como o IgA, que está presente quando a mãe passa para o filho durante o aleitamento materno, quando o IgE é presente no sangue, passa a imunidade ativa, provocando uma resposta às reações alérgicas. IgM, que é o primeiro anticorpo secretado, né, que também está lá ativo. IgG, também relacionado com o sangue, né, com os fluidos. Então, essa importância, IgD também, essa importância fundamental, essa função desses anticorpos, à medida em que eles têm uma ação e têm o seu desempenho como um anticorpo, né, que depois de secretado, ele vai desencadear mecanismos efetores e importantes dentro da nossa imunidade. E aí eles têm respostas diferentes nas crianças. A gente observou isso. E o pulmão em desenvolvimento, através das células pneumócitos tipo 1 e tipo 2, que são responsáveis pela troca alveolar, é extremamente importante à medida que, quando encontrados numa quantidade importante dentro do nosso pulmão, né, dentro do pulmão das crianças, naquele momento pós-natal que está bem em evidência e com o processo de maturidade pulmonar, vai promover um melhor poder de regeneração. Esses pneumócitos tipo 1 e tipo 2, que tem a função do desempenho e da ação importante do surfactante. E também, por serem menos expostas, né, ao ambiente, essas crianças ela têm menor suscetibilidade e menor transmissibilidade. Isso é um ponto a considerar. Então, foi 5 teorias apresentadas. Obviamente que a gente sabe que umas têm melhor poder realmente de apresentação durante as nossas estudos, durante nossas hipóteses, nossas apresentações. Mas umas estão mais bem aceitas, teorias mais bem aceitas em relação às outras. E aí, por meados de abril de 2020, tem a apresentação dessa nova síndrome. Síndrome inflamatória multissistêmica em crianças, a síndrome inflamatória multissistêmica em pediatria, com essa denominação,
e a síndrome inflamatória multissistêmica temporariamente sistêmica, ok? Ela é uma doença, né, uma síndrome por ser multivariada, né, acontecer de várias formas e de uma representação com várias causas, e que associada ao SARS-CoV tem um pico de casos bastante elevado. Foi isso que chamou a atenção da comunidade, dos estudiosos do Reino Unido, vamos dizer assim, da Europa e da América do Norte, nesse sentido. Tentando fazer com que esses pesquisadores, diante dessa síndrome, muitas vezes considerada como pós-infecciosa, porque ela tem característica e relação com algumas outras síndromes, pós-infecciosa imunologicamente imediata. Então, tem tentado ajudar, tanto na Europa como nos Estados Unidos, a entender as características clínicas dessa doença. Partindo desses estudos, nós alcançamos, então, o entendimento de como essa síndrome, né, inflamatória multissistêmica em crianças, ela se comporta. Então, ela tem manifestações clínicas prévias da doença de Kawasaki, que é um ponto que chama atenção, porque ela tem uma característica inflamatória, tá? E disfunções associadas ao SARS-CoV-2. Então, apresenta manifestações clínicas variadas e tem em seu quadro fisiopatológico, porque aparece nos exames de laboratório, o que se comenta, né? E nas imagens também, nos exames laboratoriais e nas imagens, tem uma resposta imunológica desregulada. E partindo disso, tenta-se entender que o anticorpo produzido no organismo contra o SARS-CoV-2 poderia ser, em algumas situações, em alguns casos, tá, do estudo, não neutralizante. É o que tem chamado a atenção desses estudiosos. Por outro lado, esse anticorpo ele poderia facilitar, né, a entrada desse vírus na célula e levar a um quadro de infecção, ou seja, permitir a propagação do vírus. Só que, dentro dos estudos, né, de uma condição, de uma forma mais complexa desse processo, o que pode muitas vezes ocorrer e que está se tentando entender diante dessa situação é que os anticorpos virais, eles têm essa finalidade, esse objetivo da eliminação da carga viral, portanto, a recuperação dos tecidos e a solução da enfermidade. E essa resposta imune, muitas vezes ela é diferente, de indivíduo para indivíduo. E nas crianças, a gente já visualizou, através das nossas teorias, o quanto esses anticorpos ou imunoglobulinas, que têm a função de reconhecer e neutralizar os antígenos no corpo, são importantes. Então, a gente percebe que uma das grandes e principais ações do anticorpo é se unir para criar uma barreira e o impedimento dentro da célula. Além de outras funções já informadas, que é a função de opsonização, onde ocorre a fagocitação, né, a fagostose, e a ativação do complemento. Mas chamando a atenção para um momento muito importante, que durante essa fase da síndrome inflamatória multissistêmica, pela carga viral, o que se entende é que tem como hipótese que existe um motivo. O SARS-CoV-2, ele escapa desse embate aqui, né? E por esse motivo, ele escapando desse sistema autoimune,
por algum processo, alguma mutação, alguma predisposição genética, ele começa a se reproduzir, se replicar de forma rápida, provocando uma baixa afinidade e uma instabilidade, o que a gente vai chamar de não neutralização do vírus. Então, ele não elimina o vírus, ou seja, ele ocupa o anticorpo para poder entrar na célula, que é o que a gente chama de internalização celular. Como os anticorpos não são neutralizantes, o vírus escapa, como eu já falei, aumenta o processo da infecção e provoca uma morte celular. Por esse trajeto a gente chama, por esse processo a gente pode considerar que existe uma tempestade de citocinas que vai favorecer ainda mais esse processo aí, que a gente está começando a entender. Então, essa teoria, ela pode não explicar tudo, mas é um fator extremamente importante para que a gente comece a pensar, comece a refletir, comece a estudar sobre a relação dessas doenças, o fator correlacional dessas doenças, SARS-CoV-2, síndrome de Kawasaki e a síndrome inflamatória multissistêmica, além de outras doenças, de outras síndromes, cuja deficiência imunológica esteja presente. Um artigo que traz para a gente dados importantes, mostrando os sintomas registrados no Serviço de Saúde inglês, com 38 casos pediátricos, identifica uma faixa etária, uma média de 11 anos, cujo sexo chega a atingir 62% do sexo masculino. As comorbidades desse estudo se deteve a asma e a obesidade. Esse estudo, síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica associada temporariamente à Covid-19, chamou atenção para os sinais e sintomas dessas doenças quando elas estão correlacionadas. Então, apresentando febre, 100%, o choque em torno de 75,7%, diarreia e dor abdominal, 59,5%, o rush cutâneo, 56,5%, vômitos, 50%, e os demais sintomas, como conjuntivite, cefaleia, sintomas respiratórios, confusão mental, odinofagia, edema de extremidade, esses pacientes ficaram em torno mais ou menos de 50%, abaixo de 50%. Então, dor de garganta, que foi um dado que 3,5% teve essa representação. Então, foi um trabalho divulgado recentemente, no dia 19/5/2020, que mostra para a gente o quadro sintomatológico na relação da síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica quando ela está associada temporariamente à Covid-19. O que a gente tem nesse gráfico é uma estimativa total de pacientes infectados, correlacionando a severidade da doença com o estado crítico. Então, mostrando a importância desse estudo com relação à hospitalização nos Estados Unidos, que foi desenvolvido, e apresentando a importância desse estudo à medida em que a gente observa que o estado crítico da doença e o estado severo podem levar esses pacientes a um maior índice de hospitalização. Então, é um dado que chama atenção, é um problema que está surgindo com a doença inflamatória multissistêmica, dentro dessa severidade e do estado crítico, e que esses pacientes europeus, americanos, apresentam essa estimativa para mostrar que, em decorrência dessa prevalência, esses pacientes podem ser internados e mais, em torno de 20% vão permanecer
dentro da unidade hospitalar. Ou seja, se essa doença ganhar uma proporção maior, ela vai ter que ter a necessidade de profissionais especializados para realizar o atendimento para esses pacientes. Um outro estudo que mostra para a gente, né, que traz para a gente um peso importante, chamando evidências em relação ao processo da inflamação, dentro da severidade do caso, e o envolvimento de vários sistemas, como o sistema cardíaco, o sistema renal, o sistema respiratório, o sistema hematológico, o sistema gastrointestinal, o sistema dermatológico ou neurológico. Então, são sistemas que vão estar envolvidos quando está associado com o coronavírus. Existe uma febre maior que 38 graus, mais do que 24 horas. A PCR desses pacientes, né, vai estar bastante elevada, proteína C reativa, e uma redução dos linfócitos. Então, o paciente pode apresentar aqui também um quadro de linfopenia, que tem chamado a atenção nos estudos, e o dedímero como marcador. Então, quando mostra para a gente esse dado, né, uma característica importante, porque apresenta-se a forma, né, a formação de coágulos e verifica a situação se está realmente elevado. Esse dedímero no sangue ele auxilia a favorecer esse diagnóstico, né, da trombose. E também chamando a atenção para a questão das imunoglobulinas, né, como que está a reação, essa atividade, essa reatividade do sistema imune. São critérios importantes, a gente está observando aqui, que esses critérios também, que está aqui nesse quadrinho vermelho, chama atenção para a apresentação da reativação da forma inflamatória evolutiva da síndrome de Kawasaki. Então, em algum momento, essa relação associada aos critérios da doença são pontos importantes e esses sintomas da forma, né, incompleta da doença pode, com o tamanho dessa carga viral ser um fator de evolução da doença. O caso definido nesse outro artigo, onde é uma apresentação de casos pediátricos da síndrome inflamatória multissistêmica de forma temporária associada com a Covid-19, é um trabalho que foi desenvolvido no dia 26 de 4 de 2020, né, foi publicado, e tem uma apresentação de febre persistente, com características inflamatórias, e aqui a gente vê a elevação do PCR e a linfopenia, evidenciando também disfunções de vários órgãos, o choque cardíaco, respiratório, renal, gastrointestinal ou neurológico, em decorrência das desordens por ser uma doença multissistêmica, caracterizando mais uma vez os critérios da síndrome de Kawasaki, estabelecendo a importância do estudo e da correlação com outras situações clínicas, a importância também da proposta do tratamento, quando esse paciente, muitas vezes, por esse referencial, alcança serviços mais de características intensivas por conta do quadro clínico da doença. E aí, quando você começa a estudar, né, começa a ter um entendimento dessa relação do coronavírus associado à síndrome inflamatória multissistêmica, verifica que os sinais e sintomas, como febre 38 graus, mais do que 4 dias, observa também a severidade do quadro clínico, como dor severa, como características conjuntivite, o rash cutâneo, tosse, dor de cabeça, irritabilidade, associado à inflamação, alterações no PCR, a ferritina, a troponina. Então, são alterações importantes e que vão estar liberadas no sangue, né? E quando elas estão elevadas, elas têm alterações importantes que podem provocar lesões. E chama atenção
quando faz correlação com a enfermidade de Kawasaki na sua forma incompleta. Então, esses dados, eles trazem para a gente, esses artigos, à medida em que eles colocam o quadro fisiopatológico, né, os sinais e sintomas da doença, tendo a sua apresentação e o confronto, né, e a relação com outras características sintomatológicas apresentadas nessas 3 patologias. A associação com o novo coronavírus, como a gente está vendo nesse estudo com a doença de Kawasaki, percebe o quê? Percebe que diante da doença, né, dessa nova doença, vamos dizer assim, se a gente for fazer uma associação, a gente vai encontrar dados importantes que faz a gente começar a refletir e começar a entender qual é o agente causal. Dentro da associação do novo coronavírus com a doença de Kawasaki, nesse grupo de 11 pacientes que tinham a doença de Kawasaki incompleta, na forma incompleta, 72,7% apresentou o coronavírus positivo. E qual agente causal? Então, foi um dado importante que quando eles começaram a confrontar outros dados e outros importantes estudos, encontraram um outro ensaio clínico com 15 pacientes com doença de Kawasaki incompleta e fizeram a correlação com o COVID, com o coronavírus, e nessa relação eles encontraram dados importantes, uma espécie de coronavírus que afeta humanos. Então, nesse momento, começaram a entender que houve um envolvimento desse coronavírus 229E com a doença de Kawasaki. Então, encontraram a causa. Esse vírus infectante é um vírus envelopado de sentido positivo com o RNA, que quando entra nas células hospedeira, também vai provocar esse processo de desregulação. Diante dessa situação, então, dados faz a gente perceber que quando compara a doença de Kawasaki com a síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica associado com a COVID-19, sinais e sintomas vão ser comparados e vão ser definidos à medida em que a gente pode encontrar nas 3 doenças, nas 3 patologias, a persistência da febre. Existe também, em algumas situações, infecções, sepsemia, mas as disfunções orgânicas são dados importantes que podem ser encontrados nas 3 patologias, nas 3 enfermidades. Um elevado processo inflamatório da doença é um marcador como a neutrofilia, a linfopenia e a proteína C reativa. O rush cutâneo e os sintomas gastrointestinais, a gente já percebeu que também está presente na síndrome de Kawasaki e tem correlação com a síndrome multissistêmica. E os exames PCR positivo e a sorologia e alguns outros testes que são requeridos, muitas vezes, são importantes para a realização do diagnóstico dessas doenças. Considerando que mesmo dentro de causas desconhecidas, de alterações inflamatórias nos vasos sanguíneos, dentro desses quadros que a gente evidenciou nesse momento, são dados importantes para ajudar na interpretação do diagnóstico. O que diferencia a síndrome inflamatória multissistêmica em crianças da doença de Kawasaki? Primeiro, a gente entende que pode estar presente em quase 50% dos casos a doença de Kawasaki. E principalmente na síndrome inflamatória multissistêmica. Hoje tem descrito na literatura sobre a síndrome inflamatória multissistêmica, em torno mais ou menos nos países americanos, Nova York tem sido o centro, né, da doença
inflamatória multissistêmica, então tem por volta mais ou menos de 386 pacientes em relação ao país europeu. Então, na França, na Espanha chega mais ou menos a 126 casos. Então, os critérios de diagnóstico ajudam muito a interpretar essa fase, essas características clínicas da doença. O que chama atenção muitas vezes para tentar entender o início, o processo e a faixa etária, considerando que a síndrome inflamatória multissistêmica, ela atinge a faixa etária por volta de 10 anos, uma fase mais tardia. Na doença de Kawasaki, a gente já viu que atinge naquela fase pré-pandemia crianças menores que 5 anos. Durante o processo da pandemia, com a entrada da Covid-19, a gente percebeu uma faixa etária maior. As características demográficas e genéticas mostram que na síndrome da inflamatória multissistêmica, ela tem os europeus como a população mais atingida. Também atinge os africanos. Então, não encontra na doença de Kawasaki os africanos, muito embora encontra na população europeia. E um dado importante é que os sintomas gastrointestinais, 80% dos pacientes apresentam na síndrome inflamatória multissistêmica. E isso é incomum na doença de Kawasaki. A gente vê a sintomatologia com um percentual bem mais baixo se comparado à síndrome inflamatória multissistêmica. Esses pacientes, eles internam com baixo débito, tá? E aí, as complicações em relação, se comparado à doença de Kawasaki, é menor em relação à síndrome inflamatória multissistêmica, porém, tem que olhar, né, tem que observar se existe a correlação com a Covid-19. Que aí, na doença de Kawasaki, vai ter a alteração das coronárias, em torno de 40% a 45%. Então, é um percentual bem importante, pessoal, para a gente considerar. O choque cardiogênico, ele acontece na síndrome inflamatória multissistêmica e tem uma gravidade importante quando associada à Covid-19 na doença de Kawasaki. A linfopenia é um marcador importante para os casos da síndrome da inflamatória multissistêmica. Então, a condição que muitas vezes, quando ela está baixa no sangue, ela pode provocar alterações importantes, porque é uma condição de defesa, né, de imunidade. E essa característica, ela também tem uma apresentação na doença de Kawasaki, muito embora em condições menores. Tem menos alterações nas coronarianas, que é o que eu mostrei para vocês, apresentei anteriormente, na síndrome inflamatória multissistêmica, porém é bastante alterada, chegando, como a gente já viu, a um dano sério, né, ao infarto do miocárdio e provocando aneurisma, o infarto, como a gente já estudou. O agente etiológico definido na síndrome inflamatória multissistêmica é o Covid-19, já está definido. Com base nos estudos, na doença de Kawasaki, por ser uma doença rara, ainda é desconhecida, ainda se encontra em estudo. E as imunoglobulinas, elas apresentam-se de forma excelente na síndrome inflamatória multissistêmica, né, como sistema imune ativo. Caso isso não aconteça, tem excelente resposta à medicação. E também na síndrome de Kawasaki, como imunorregulador. Então, são dados extremamente importantes. A Covid-19, pessoal, pode ser um gatilho para a entrada de outras patologias, para considerar dados significativos e dentro das características sintomatológicas de outras doenças. E aí existe um viés que é um peso extremamente desproporcional quando a gente começa a estudar, né, essas patologias e a variabilidade desses agentes infectantes. Um dado para a gente considerar e extremamente importante é que
dentro do diagnóstico diferencial dessas doenças, nós vamos, durante os estudos, né, durante as informações que a gente foi se aprofundando dentro dessa aula, foi importante para ir afastando a possibilidade de outras doenças. Então, muitas vezes, os pacientes, quando internam, os estudos do quadro sintomatológico, os estudos em relação ao diagnóstico, ao prognóstico para melhorar o tratamento desse paciente, é um ponto que tem sido bastante recomendado e reconhecido como essencial dentro dessas doenças, porque é um recurso imediato para avaliar de forma especializada essas doenças, porque traz características multissistêmicas. E aí a doença de Kawasaki, quando comparada com a síndrome inflamatória multissistêmica em criança, ela chama atenção porque a Covid-19 tem sido o gatilho importante para essas evidências clínicas. Diante disso, outras patologias são apresentadas e essas patologias elas são mostradas porque elas também têm uma apresentação que chama atenção, no sentido que a síndrome de ativação macrofágica ela tem um potencial fatal e ela geralmente vem associada a quadros secundários, né, de infecção viral. E isso mostra também a variação, né, da doença. A síndrome de choque tóxico é uma doença que mostra também as erupções cutâneas, febre, que tem um início súbito, e apresenta as toxinas bacterianas como agente de infecção. É uma doença rara e ela faz também confronto com a síndrome de Kawasaki por ter essas características clínicas. E o lúpus eritematoso sistêmico em criança é uma doença multissistêmica, autoimune, apresenta também erupções cutâneas em forma de borboleta e chega muitas vezes, né, a atingir tecidos saudáveis. Então, a gente começa a perceber que as características dessas doenças, elas têm muito, né, em comum umas com as outras. Os 5 grandes trabalhos desenvolvidos durante a apresentação dessa aula, estão sendo apresentados aqui e chama a atenção da gente, mostra para a gente que hoje o quadro que a gente tem dentro da área da pediatria, ela define muito bem as características clínicas de cada doença. Muito embora ainda exista algumas hipóteses, né, algumas premissas que estão se perpetuando ao longo desses meses, ao longo desses dias, diante dos nossos estudos. Mas o que a gente chama atenção para a amostra desses trabalhos é que eles são extremamente importantes à medida em que apresenta para a gente características clínicas que são compatíveis e relacionadas com a Covid-19, né? E que essa relação faz com que esses dados eles sejam notificados, eles sejam compreendidos e ofereça condições e capacidades para os profissionais que estão dentro dos serviços hospitalares, eles tenham condições de acompanhar, cuidar e progredir, né? E acompanhar essas recomendações. Então, é um ponto que deixa a gente em estado de alerta, que chama a atenção, mais uma vez, para essa variabilidade e esses cuidados que a gente tem que ter durante esse tempo, durante esses dias. Então, eu gostaria de colocar os pontos fundamentais dessa aula, que foi o grupo de risco, que foi o grupo atingido menor que 1 ano na primeira apresentação. Nesse segundo momento, nós nos deparamos com a faixa etária de pacientes com uma faixa etária maior, que foram os mais afetados,
e com mais comorbidades, né, pessoal? Então, o estado de alerta que eu trago para vocês hoje foram os relatos dos casos, tanto da síndrome de Kawasaki como da síndrome inflamatória multissistêmica em criança, colocando pontos importantes a definir de cada doença associada à Covid-19 em pediatria. A abordagem na literatura trouxe uma atualização da associação dessas cepas. Isso faz a gente o quê? Propagar, né? É uma provocação para a gente tentar refletir em cima dessas ideias, né? Do que está sendo repassado. Então, é muito interessante essas descobertas e faz a gente começar a entender o que é fundamental dentro do histórico do início dessa pandemia com a Covid-19 e as condições de risco e os marcadores de cada doença com enfoque pediátrico. Chamo a atenção para esse momento e para que a gente estude mais em relação a esse público infantil, porque a gente tem muito ainda a desvendar, né, a conhecer dentro dessas expressões clínicas e continuar em estado de alerta. A homenagem que eu gostaria de fazer hoje são as vítimas do coronavírus ao redor do mundo, especialmente as crianças. Muito obrigada e estou aberta aos questionamentos.